Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Cozinha Amiga. Hoje eu trouxe para vocês, olha só que mesa mais bonita. Para um café da manhã, para um chá da tarde ou até mesmo para um jantar, por que não? Fazer aquele lanchinho gostoso. Eu trouxe para vocês um pãozinho doce com uma manteiga aromatizada com mel e eu vou ensinar você a fazer essa manteiga super cremosa. Olha aqui que gostosa! E eu vou ensinar você a fazer o pãozinho, vou ensinar você a fazer a manteiga. E é um pão muito prático de fazer, que você vai conseguir fazer aí na sua casa usando apenas um liquidificador. Então fica comigo que hoje a receita está muito prática, muito gostosa e eu tenho certeza que você vai amar fazer essa receita. Olá e sejam muito bem-vindos de volta. Tenho certeza que vocês ficaram morrendo de vontade de comer aquele pãozinho com manteiga. Não é um pãozinho qualquer, é um pãozinho doce, mas assim, ele é muito gostoso porque ele é muito fofinho, prático de fazer e o melhor de tudo, você consegue fazer aí na sua casa, congelar. Imagina só que prático, você faz, congela, descongela, quando você quiser, você tira um pãozinho quentinho na hora, não tem nada mais gostoso, né? E a gente vai começar com um pãozinho que ele é quase que um pãozinho alemão, que ele é um pãozinho cheio de grãozinhos, cheio de sementinhas, que eu acho que ele fica bem gostoso, e ele é adocicado com mel, e ele fica muito gostoso e bem levinho. Pra gente começar, eu disse que a gente vai fazer os dois pãezinhos no liquidificador. Pra gente começar esse pão, a gente vai começar com as castanhas. Aqui eu tenho castanha de caju, mas se você quiser, você pode colocar amêndoa, você pode colocar amendoim, tá? Você pode colocar qualquer oleaginosa, inclusive nozes, que ele fica bem gostoso, ele só vai ficar um pouquinho mais denso. Quanto maior a quantidade de óleo que tiver na castanha, mais denso, mais pesadinho ele vai ficar. Eu escolhi a castanha de caju, porque ele vai ficar realmente um pãozinho bem saboroso, bem gostoso e bem levinho. Então a gente vai começar pela castanha de caju e pela linhaça. A linhaça vai ajudar, junto com a chia, vai ajudar o nosso pãozinho a ficar mais leve, tá? Então aqui não é um pãozinho, ele também é um pãozinho mais saudável, tá? Mas aqui, esses dois ingredientes é para trazer realmente uma leveza no nosso pãozinho, tá? Então a gente vai misturar esses dois ingredientes e vai pulsando no liquidificador até meio que triturar toda essa castanha aqui. Então aqui eu dei umas pulsadinhas até virar quase que uma farofinha de castanha de caju. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar todos os outros ingredientes nessa ordem. Então a gente vai colocar os ovos, pode colocar todos juntos. Aqui a gente vai colocar o azeite. Se você quiser, aqui você pode substituir por óleo de coco, tá? Eu não aconselho você a usar óleo de soja ou óleo de girassol, porque senão ele vai ficar com gosto muito forte. Então, ou azeite, que ele vai ficar com um gostinho bem gostoso, ou então óleo de coco, que também vai trazer um sabor bem gostoso. Aqui a semente de chia. E a gente vai colocar também o mel. E antes de bater tudo isso, eu vou chamar uma pessoa e vou perguntar para ela uma coisa. E aí, Sandrinha? Halli hallå! Olha só! Halli hallå! Ele é alemão, né? Oi. É alemão. A gente tá fazendo um pãozinho alemão, a gente vai falar alemão. Viu? Gente, eu não sei falar nada de alemão. Zero. Eu também, zero. Só o halli Só hallå. sei falar ich liebe dich, que eu não sei nem se a Ich. pronúncia tá certa, mas significa eu te amo. Olha só que bonitinho. Olha, Sandrinha, que ich liebe dich. bonita. Olha que Ich liebe bonitinho. dich. Aqui, você também. Aqui, ó. Gente, pra todos que assistem o Cozinha Amiga. Olha só, Sandrinha, que pãozinho mais prático. Muito prático. E se você for ver, é um pãozinho que, assim, ele vai render bastante, tá? Ele vai render essa forma, que é uma forma grande. Eu já untei, viu? Já untou? Já.
Mas então, se você quiser, você também consegue fazer forminhas pequenas e congelar, que nem eu falei. É muito prático. É prático. Então, para quem, por exemplo, tem um dia a dia mais corrido, consegue fazer, congelar, coloca 10, 20 segundinhos no micro-ondas, gente, você tem um pãozinho fresco todos os dias. E bem fofinho também, né? Nossa, fica muito fofinho, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente colocou todos os ingredientes, aqui o sal e a farinha. E esses dois últimos ingredientes são os mais importantes. É o bicarbonato de sódio e o vinagre, tá? Esses dois depois eu vou explicar para que eles servem. E a farinha eu vou adicionar aos pouquinhos depois que a gente misturar tudo isso daqui. A partir do momento que a gente misturou todos os ingredientes, aí sim a gente vai adicionar a farinha de trigo. É bem pouquinho mesmo, tá? De farinha de trigo. E se você quiser, você pode misturar ou substituir por outro tipo de farinha, tá? Como a gente tá fazendo um pão, que seria um pão típico alemão, você pode usar a farinha integral, tá? Que seria uma farinha bem bacana também pra gente usar. Ou também a farinha de coco. Aí a gente também já transformaria esse pãozinho num pão sem glúten. Para quem também não pode comer glúten, uma ótima opção. Aqui vou adicionar a farinha de trigo e por último aqueles dois últimos ingredientes que são extremamente importantes. O bicarbonato de sódio e o vinagre. Tem que ser o bicarbonato de sódio porque ele vai agir no momento que a gente colocar, não é que nem o fermento que age com o calor. Então essa é uma diferença muito importante. O fermento nada mais é do que o bicarbonato junto com algum componente ácido, tá? Então ele vai agir no calor. O bicarbonato não, ele vai agir junto assim no momento que a gente já colocar ele na massa. Por isso que o nosso pão fica tão fofinho. Então, assim que eu misturar a farinha, vou misturar esses dois ingredientes, colocar e tá pronto o nosso pãozinho. Aqui já tá pronto o nosso pãozinho. E vocês vão ver que ele vai ficar um pouquinho mais grosso. Isso é por conta da chia e da linhaça, que a gente colocou logo no começo. Lembra que eu falei que elas iam ser ingredientes muito importantes pra gente? Olha só como tá a nossa massa do pão. Que delícia. E o cheiro é muito cheiroso. Ele fica realmente com cheirinho daquele pão sueco. Sandrinha que é toda viajada, toda assim, internacional. Fica ou não fica com cheiro? Fica. Ai, que delícia. E a cor? Hã? A cor também. Então, a cor Linda. é devido às castanhas. É, ficou bonito. Por isso que é importante a gente usar as castanhas inteiras. Porque quando a gente pega a farinha, a gente normalmente, quando a gente usa a farinha, ela já perde a oleosidade dela, que é o que a gente precisa, né? Tá bonito. Então aqui, o que eu vou fazer? Vou misturar os dois e vocês vão ver que ele vai começar a espumar. Então, eu vou colocar, vai espumar, a gente vai mexer. Vou colocar já aqui em cima. E já vou acrescentar na massa. Vocês vão ver que vai ficar um cheirinho forte, gente, mas esse cheiro pode ficar tranquilo, porque como a gente tá usando o vinagre, vai neutralizar quando a gente for assar. E eu também vou usar umas castanhas, umas sementes, Sandrinha. Você pega pra mim, por favor? Olha que lindas. Olha que lindas essas sementes. Eu coloquei mix de semente, gente, mas você pode usar gergelim, você pode usar semente de abóbora, você pode usar, enfim, qualquer semente que você quiser. Aqui eu tô usando, gente, um vinagre de limão, que eu acho que ele fica bem gostoso. Mas se você quiser, você pode usar o vinagre de maçã, de vinho branco. O importante é ele ser branco, tá? O de vinho tinto não é legal a gente usar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui na massa. Só que eu vou deixar um pouquinho pra gente colocar em cima, que eu acho que fica muito fofo também. Então a gente vai misturar um pouquinho na massa. E a gente já vai colocar nessa forma. Essa forma, gente, é aquela forma tradicional de bolo inglês grande, tá? Que seria de pão de forma também. Se você quiser, vai render um pão grande desse, ou então dois pequenininhos. Você pode usar forma redonda, né, Sandrinha? A gente pode usar forma redonda, qualquer forma que você quiser. Rende, né? Rende bastante. E ele vai crescer, a gente vai parecer, vai ficar assim, lindo, 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 lindo. E aqui a gente vai colocar, ó, por cima, esse mix de semente. Ó, que ele fica bem bonitão.
E aqui o que a gente vai fazer? Vai colocar no forno. O mais importante, o forno tem que estar quente, tá? Esse choque térmico vai ajudar o nosso pão a crescer e ficar bem fofinho. Então ele tem que estar a 180 graus e ele vai ficar aqui mais ou menos uns 50 minutinhos. Como que eu sei que o nosso pão vai estar pronto? Primeiro, ele vai estar douradinho e segundo, que ele vai estar bem fofinho e você pode colocar o palitinho pra gente fazer o teste do palito nele. E agora aqui que a gente vai fazer o nosso segundo pão, que é um pão de banana com cacau, maravilhoso também. Agora a gente vai fazer o nosso pãozinho de banana com cacau. Gente, esse é um pão muito gostoso, que apesar de ser um pão doce, você também pode comer com uma manteiguinha salgada, que fica super gostoso, super equilibrado. Como que é esse pãozinho de banana? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar essas bananinhas. Eu gosto de usar banana nanica na maioria das minhas receitas, porque eu acho que a banana nanica é uma banana bem neutra, que é fácil de usar, fácil de amassar. O que a gente vai fazer? Eu não vou precisar nem assim amassar, nada, porque a gente vai colocar tudo no liquidificador. Hoje o dia assim é de praticidade. Então eu vou colocar. Enquanto eu vou colocar ali, o que a gente vai fazer? Vou chamar a Sandrinha aqui. Cadê a Sandrinha? Oi. Cadê a dona Sandra? Dona Sandra, me ajuda aqui, ó. Vamos cortar essas bananinhas? Vamos. Você me ajuda? Acabei de lavar as mãos, viu? Boa, Sandrinha. Que agora a gente tem que sempre lavar a mão, sempre passar um alquinho 70. Isso. Menos quando a gente for mexer no fogo, gente, nunca. Não façam isso. Você vai cortar assim? Isso, pode cortar. A gente corta em rodelinha, a gente pode cortar em cubinho, tanto faz, gente. Que A gente vai vai bater, colocar né? no liquidificador. Aqui, Sandrinha, o legal também que o pessoal pode fazer em casa, sabe? Que eu vou pegando aqui, Vai ó. pegando. Isso. Se você quiser na sua casa, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, amassar e colocar no final da receita, que também vai dar uma textura super diferente, vai ficar super bacana também. Então, de repente, né, se a pessoa quiser uma textura diferente, sentir bastante gosto de banana, bastante fibra da banana, que é bem gostoso também. Tem que amassar? Não, não precisa, porque a gente vai colocar aqui no liquidificador. Amassar se você não for bater? Sim, se não for bater, é legal amassar ou cortar em cubinho. Ah, tá bom. Tá bom, aqui tá ótimo. Obrigada, Sandrinha. Olha só, a gente chamei a Sandrinha porque queria só bater um papinho. Que é gostoso, né? A gente chama de cozinha amiga porque a gente quer cozinhar com os amigos, né? Assim que é gostoso. Então, aqui o que a gente tá fazendo? Colocando as bananas. Pensa que a gente tá fazendo mais ou menos no mesmo esquema de um bolo de cenoura, tá? Então, a gente colocou a banana, agora a gente precisa de um líquido ou de alguma coisa para essa banana bater. O que a gente tem de líquido que seja maior quantidade? A manteiga e o ovo. Então, a gente vai colocar esses dois ingredientes, tá? Começando pela manteiga. A manteiga, eu aconselho você a usar sem sal, porque a gente já vai colocar sal na receita. Senão, você vai colocar, vai ficar uma receita muito salgada. E a intenção é fazer realmente um pãozinho docinho. Aqui, vocês devem ter observado que eu coloquei a manteiga derretida, tá? É muito importante isso. Eu coloquei as 6 colheres e derreti, tá? Porque se você colocar batido, vai virar um creme. E essa não é a intenção, é realmente virar um líquido. Aqui, a gente vai colocar os ovos. E eu já vou colocar também o açúcar. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai bater tudo isso até virar um creme. Aqui a gente já bateu e já virou como se fosse um creminho, que é bem gostoso também, né? E antes da gente continuar essa receita, dá uma espiada em como já tá ficando o nosso pão doce alemão. Que coisa mais bonita que ele já está ficando, hein? Gente, dá uma olhada como tá ficando o nosso pãozinho, que coisa mais linda. Ele já parece até que a gente passou ovo nele. Ele já tá adorando, mas ele ainda tá cru porque deu aquela balançadinha. Deixa ele aqui. 50 minutinhos, ele já cresceu, mas ele ainda está cozinhando, ele ainda tá assando. Então, para quem acha que bicarbonato não faz crescer, olha aqui, gente. Tô mostrando para vocês que faz, viu? Então, aqui, o que a gente tem? A nossa banana, voltando pro nosso pão. É que eu me encantei com esse pão, gente. Tá tão bonito. Então, aqui, o que a gente tem? A nossa banana, junto com a manteiga, o ovo e o açúcar.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o cacau, lembrando que a gente também vai usar o bicarbonato. O bicarbonato, ele precisa de alguma coisa alcalina ou de alguma coisa ácida. Aqui eu tô usando um cacau alcalino, tá? Então ele precisa de algum meio para ele assim neutralizar e não ficar aquele cheiro forte e para ele crescer. Não bastando só o cacau, a gente também tá usando iogurte. Então pronto, gente, esse pão vai ficar assim um estouro de fofinho, um estouro de assim maciez, vai ficar maravilhoso. Só que esse daqui a gente não precisa misturar, não precisa fazer nada, porque o cacau é em pó, então fiquem tranquilos, é só misturar. Então aqui a gente vai colocar o cacau. A gente também vai colocar o leite. E eu vou colocar o iogurte. Aqui eu tô usando o iogurte, pode ser, tem que ser o natural, tá? Aí você pode usar, se você quiser, aquele iogurte mais densinho, que é que nem esse daqui, ou aquele iogurte que ele é mais molinho, tanto faz, gente. O que você tiver na sua casa, não tem problema nenhum. E aqui a gente vai colocar o sal. Esses dois ingredientes eu vou deixar por último. A farinha eu vou tentar bater inteirinha no liquidificador, mas se ele não aguentar, não tem problema. O que a gente faz? Termina de bater no bolzinho. Porque afinal de contas, gente, a gente sabe que não é todo liquidificador de casa que consegue bater muita farinha. Então, se na sua casa você não conseguir bater, não se decepcione, a gente vai bater no bowl, tá bom? Então a gente só vai misturar e já tá quase pronto o nosso pãozinho também. Aqui a gente já terminou de bater a nossa farinha. Ele ficou com a consistência de um bolo, um pouquinho mais denso. Só que para misturar, olha aqui como ficou. Um bolo um pouquinho mais denso. Só que para misturar o bicarbonato, para misturar bem direitinho, eu vou preferir misturar na mão, tá? Então é uma opção que eu acho que fica mais legal. Ó, Sandrinha, muito obrigada. Aqui o bicarbonato. E aqui é a mesma coisa, misturou, tá pronto. Se você quiser, pode misturar com fouetzinho também, tá? Se a sua farinha não incorporou direito, mistura com fouet, com garfinho. Né, Sandrinha, isso. Aqui. Aí a gente lindo, tem hein? solução pra tudo. Fica bonito, né? Fica E cheiroso. fácil de fazer, eu achei muito super prático. e fica gostoso, gente. Tá pronto o nosso pão de banana. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou pedir pra Sandrinha pegar... Você pega pra mim, Sandrinha, tá. por favor, a forma? Tá bom. Aqui, ó. Isso. Aqui eu vou usar... Lembra que eu falei pra vocês que não precisa ser só aquela forma tradicional de pão? Pra mostrar pra vocês, eu vou usar essa forma aqui, que é a forma clássica de pudim. E a gente vai colocar... Olha só que massa mais bonita, gente. Fica parecendo um bolo, olha. Olha que coisa linda. Vocês viram que é prático. Como eu falei pra você, se você quiser... Lembrando que isso daqui é um pão, gente, não é um bolo, tá? É parecido, mas no final das contas fica tudo bem diferente. O sabor é outro, assim, é outra coisa. São outros 500, né, Sandrinha? Aqui, gente, o que a gente vai fazer? Aqui você pode misturar na massa, pode colocar só em cima. Eu vou colocar só em cima. Eu tenho aqui aveia em floquinhos. E eu tenho aqui nibs de cacau, tá? Que é o cacau triturado, a sementinha de cacau torrada e triturada. Ela é bem amarga, tá? E como o nosso pãozinho é doce, fica muito, muito, muito bom. Mas se você quiser, assim, inovar e, assim, usar e abusar da sua criatividade, eu tenho uma dica muito legal pra você. Faça pães variados acrescentando gotas de chocolate, lascas de coco e etc. Aí você pode colocar, olha que legal também, lasca de coco, aqui é lasca de coco seca, ó. Você pode colocar em cima, você pode colocar no meio da massa. Gente, você pode fazer tudo o que você quiser, então fica bem gostoso. Aqui eu vou colocar, e não derrete, tá? Nibs de cacau não derrete. E aqui eu vou colocar a aveia. E pronto, tá pronto o nosso pãozinho. Mesma coisa do nosso pão doce alemão. Olha só que bonito que já tá, gente. E ele ainda está cru, que eu ainda tô vendo aqui na lateralzinha dele.
Aqui eu vou colocar um pouquinho pro lado. E ele tá cru ainda, gente. Se você for ver, ele ainda está espumando bastante do lado. Vou colocar o nosso pãozinho de banana. E vou deixar aqui mais 50 minutinhos. Dá mais ou menos 50 minutos, 1 hora. E agora, para acompanhar essas belezuras de pão, o que a gente vai fazer? Uma manteiga de mel. E você vai fazer a manteiga aí na sua casa. Agora, para fazer a nossa manteiga. Na verdade, para fazer qualquer manteiga, você só vai precisar desses 2 ingredientes. O creme de leite fresco e o sal. Apenas esses 2 ingredientes. Eu que quero dar assim uma caprichada e colocar um mel que fica bem gostoso. O que a gente vai fazer? Vai colocar o creme de leite na batedeira. E a gente vai deixar batendo até virar um chantilly. Quando virar chantilly, a gente vai fazer o pesadelo de todas as pessoas. Vai talhar esse chantilly. Então acompanha comigo, porque, calma, é normal, vai talhar mesmo, é isso que a gente quer. Então aqui a gente tem o chantilly tradicional, todo mundo conhece. O que a gente vai fazer? Vai bater por mais ou menos agora 1 minuto, 1 minuto e meio. Esse 1 minuto, 1 minuto e meio vai ser crítico para a gente ter a nossa manteiga. Pode ser que espirre um pouquinho, porque a manteiga vai ficar toda aglomerada no nosso globo, que é esse daqui, é o batedorzinho, tá? Vai ficar aglomerada aqui no meio. E o leitelho, que é o leite que sobra da manteiga, que é o buttermilk, que é leite de manteiga, vai ficar aqui. Então pode ser que espirre um pouquinho. Continua batendo mais 1 minuto, 1 minuto e meio e a gente já vai ter a nossa manteiguinha pronta, linda, deliciosa e cremosa. Pronto para comer. E, gente, abemos manteiga. Olha só que coisa mais linda. Sim, isso é manteiga sem sal. Então, se você não gosta de manteiga com sal, sua manteiga tá pronta. Olha só. Olha aqui, Sandrinha. Muito obrigada. E esse daqui é o leitelho. O que a gente vai fazer? A gente vai coar esse leitelho. Se você quiser, você pode colocar num paninho, tá? Esse pano tem que ser, obviamente, um pano higienizado, de preferência um pano pra cozinha. Aqui eu vou raspar toda a minha manteiguinha, né? Olha só. Muito obrigada. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente só vai dar uma espremidinha pra tirar todo o soro, todo esse leitelho. Não espreme muito, porque senão vai começar a sair pela peneira, tá? Mas aqui é só fazer isso. Sandrinha, você pega um outro. Isso. Muito obrigada. E olha isso. Aqui eu gosto de deixar um pouquinho do leitelho para deixar a cremosidade na nossa manteiga. Se você falar, não, eu gosto da manteiga durinha, aí eu aconselho você a pegar realmente um paninho e espremer, tá? E pronto. Você já tem uma manteiga linda e maravilhosa. Com o leitelho, você joga fora? De jeito nenhum, gente. O leitelho é ótimo para você fazer massa, para você fazer panqueca. Você substitui o leite, tá? O leitelho, que nem eu disse, ele é um buttermilk. Buttermilk é muito usado nos Estados Unidos e a gente compra ele... A gente não, né? Os americanos compram ele. Só que, na verdade, é leite desnatado que eles compram, ou um leite semi-desnatado, modificado quimicamente. Esse daqui não, esse daqui a gente faz. Então pronto, a gente tem manteiga e tem o buttermilk, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o sal. Essa quantidade que eu coloquei de sal é perfeita para aquela manteiga bem salgadinha, bem gostosa, não extremamente salgada. Manteiga que a gente encontra no mercado. E o mel para aromatizar. Olha que delícia. Agora aqui a gente só vai misturar e a gente já vai servir uma mesa bem bonita pra gente poder provar essa delícia. Sandrinha, eu não vou resistir. Isso. Olha o cheirinho só. Olha que delícia. Isso. E pessoal, eu vou ficando por aqui. E é isso, vocês viram que coisa maravilhosa Tchau que fica, pra né? Um super beijo, continue acompanhando a gente. Lembrando, @cozinhaamiga, façam esse pão que é maravilhoso. Se vocês fizerem, me marca também, @ale_peruso. E se você perdeu essa receita, gente, vê lá do começo, sabe aonde? Lá no nosso canal do YouTube, do Cozinha Amiga. Um super beijo pra vocês e continue acompanhando a gente. Até a próxima!